Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 56, vamos à parte final do nosso Estatuto dos Congressistas. Estamos na aula de parte número 5. E o artigo 56 diz o seguinte: não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1º, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Ou seja, o deputado ou senador que venha exercer qualquer um destes cargos, ele não perde o seu mandato. Atenção aqui na hora da prova, pois os cargos envolvem a União, Estados, Distrito Federal e territórios, mas quando se trata de prefeitura, só abarca a prefeitura de capital, ok? Pegadinha de prova pode trazer questão neste sentido. Bom, nós temos um julgado correlato para o inciso 1º que diz o seguinte: parlamentar, prerrogativa de foro, alcance. A competência do Supremo Tribunal Federal, considerada prática de crime comum. Lembre da nossa aula de foro por prerrogativa de função, tá? Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, a respectiva casa. Aula disponível aqui no canal. Pressupõe delito cometido no exercício do mandato e a este, de alguma forma, ligado. Mandato parlamentar, licença. Prerrogativa de função, insubsistência. A superveniência de licença do parlamentar para o desempenho de cargo diverso daquele gerador da prerrogativa de função torna insubsistente a competência do Supremo, considerada a ausência de vinculação do delito com o cargo atualmente desempenhado. Ou seja, o parlamentar ali investido no cargo de secretário de prefeitura de capital não será competente o STF para o caso de crime comum, tendo em vista que a competência está ligada à função, não à pessoa. Nós ensinamos isso. Está aí o julgado, um julgado bem recente. Nós temos também um outro que diz o seguinte: o membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se em cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem organicamente ao Parlamento. Artigo 56, inciso 1º. Consequentemente, continua a subsistir em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro em matéria penal, mencionado aí o inquérito de relatoria do ministro Moreira Alves, bem como a faculdade de optar pela remuneração do mandato, artigo 56, parágrafo 3º, que nós vamos ver. Da mesma forma, ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional do Congressista, assim como as exigências ético-jurídicas que a Constituição, artigo 55, parágrafo 1º, e os regimentos internos das casas legislativas estabelecem como elementos caracterizadores do decoro parlamentar. Não obstante, o princípio da separação e independência dos poderes e os mecanismos de interferência recíproca que lhes são inerentes impedem, em princípio, que a Câmara a que pertença o parlamentar o submeta, quando licenciado nas condições supramencionadas, a processo de perda de mandato, em virtude de atos por ele praticados que tenham estrita vinculação com a função exercida no Poder Executivo. Veja que está vinculada à função, mas o parlamentar ainda tem o dever de guardar, de observar as vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional Congressista, uma vez que a Constituição, aqui embaixo, uma vez que a Constituição prevê modalidade específica de responsabilização política para os membros do Poder Executivo. Ora, este parlamentar, quando ele assume a função política no Executivo, ele está sujeito à responsabilização inerente ao seu cargo político no Poder Executivo. Mas ele continua obrigado a observar as vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional do Congressista que nós estamos estudando. Ok? Importante julgado de 2014,
relatoria do ministro Celso de Mello e também do ministro Joaquim Barbosa. No artigo 56, no parágrafo 3º, nós vamos ver o seguinte: na hipótese do inciso 1º, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato, ou seja, ele passa a assumir um cargo no executivo e ele pode optar pela remuneração de deputado ou de senador ou do respectivo cargo. Ele não pode acumular, mas pode optar. Muito bem. No inciso 2º, nós temos o seguinte: licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, é assim que você lê, tá? Separando o texto. Ele pode ser licenciado pela respectiva casa por motivo de doença e não perder o mandato de deputado ou senador, ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Ora, nós temos aqui duas licenças: a licença por motivo de doença e a licença para tratar de assunto particular, sem remuneração, desde que não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. E nós vamos ver um julgado elucidativo referente a esse inciso. Veja, a regra inscrita no artigo 56, inciso 2º da Constituição, não torna o congressista imune ao processo de cassação de seu mandato parlamentar. O que esta cláusula constitucional estabelece, isto sim, é a impossibilidade de a mera concessão de licença ao parlamentar por motivo de doença, erigir-se ela própria a condição geradora da perda de mandato legislativo. Isso significa que o simples afastamento temporário das funções legislativas, por razão de saúde, não se revela motivo bastante para justificar a imposição de sanção destitutória do mandato parlamentar, eis que é inexistente, em tal hipótese, qualquer situação caracterizadora de transgressão às cláusulas constitucionais de incompatibilidade e de respeito ao decoro parlamentar. Isso quer dizer que a licença por motivo de doença não imputa ao parlamentar a perda do mandato, bem como também a licença não remunerada para tratar de interesse particular, desde que não exceda 120 dias, como nós vimos. Você deve ter em mente também o que diz o parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura, em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Veja que o parágrafo 1º só pode tratar da licença por motivo de doença, uma vez que a licença para tratar de assuntos particulares não pode exceder 120 dias. Então, será convocado o suplente nos casos previstos neste artigo 56 ou de licença superior a 120 dias, como nós vimos no inciso 2º, licença por motivo de doença. No parágrafo 2º, nós temos o seguinte: ocorrendo a vaga e não havendo o suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Ah, professor, pode haver então o surgimento de vaga e não haver suplente? Ora, um senador é eleito com 2 suplentes? Pode, por que não? Faltando mais de 15 meses para o término do mandato, pode sim ocorrer a eleição. É mais difícil no caso dos deputados, mas não é impossível. Observe no parágrafo 2º o seguinte: e as questões de prova podem trabalhar nesse ponto. Só vai haver nova eleição para preencher determinada vaga se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Está aí, dissecado o artigo 56, na próxima aula, artigo 57, funcionamento do Congresso Nacional. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.